Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai dessas terras morenas, teus rios, teus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi tuas preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Glória a ti nesse dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos dessa sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina, dai justiça e dai concórdia, dai-nos a graça divina, dai justiça e dai concórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que assim seja. Axé. Ebo, Baba Ebo, Ala, Orixá, Ala, Talaborio, Ebo, Ebo, Baba Ebo, Ala, Orixá, Ala, Talaborio, Ebo, Ebo, Baba Borio, Ebo. Onisaure, Saulaxé, Onisaure, Oberiamã, Onisaure, Saulaxé, Babá, Onisaure, Oberiamã, Onisaure,
Saulajé, Onisaure, Oberioma. Onisaure, Saulajé, Babá. Onisaure, Oberioma. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Epa, babá, boa noite, meu povo. Pelo dia que é de hoje, que Oxalá nos dê paz, saúde, amor, harmonia, sabedoria para lidar com esse momento, com esse caos, com essa oportunidade que a gente está tendo, né? De estarmos vivos até aqui, de poder ajudar, de poder contribuir de alguma maneira com o planeta, com as pessoas dentro de casa e, acima de tudo, dentro de nós mesmos, né? Por isso que hoje, nessa sexta-feira, eu convidei um querido, amado amigo para falarmos sobre essa casinha de dentro, para falarmos sobre esse lugar do nosso eu, né? Desse nosso interior, desse lugar que é o nosso sagrado e que está aqui dentro da gente. E eu vou chamar ele logo, que eu estou morrendo de saudade dele. João Rafael, meu bem, aqui você. O coração tá batendo forte! Boa noite a todos. Essa é a nossa resenha. Pelo dia que é de hoje, seja bem-vindo. E... Como vai, meu Tudo bem? bem. Você tá Tudo em bem? paz, graças a Deus. E você, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Feliz de lhe ver. Ótimo. Eu Feliz, também. feliz de poder dividir um pouquinho dessa sua luz, dessa sua generosidade com esse povo que está aqui agora nos assistindo. E Nervoso, como nervoso. sempre. Meu coração Sempre. está batendo forte, é normal. É Sempre. normal. Eu, quando começo a cantar Ave Maria, fico olhando aqui, porque tem uma fogueira aqui todos os dias me acompanhando. Certo. E que Rafael prepara. E eu fico também com o coração batendo forte, fico pensando nas pessoas, fico pensando em tudo que a gente está vivendo, fico pensando de que maneira isso pode estar chegando no coração de cada ser humano, né? Toda a energia que a gente se propõe, né? A Uhum. colocar, a entregar para o universo. Então eu encaminho essa energia de amorosidade, de amor, de paz, de sabedoria, né? Para que essas pessoas recebam de alguma maneira no seu coração. As pessoas que estão agora nos hospitais, as pessoas que estão à frente, né, da área de saúde cuidando, né? Você que está aí também cuidando de um monte de gente nesse momento. Imagino como deve estar para você receber tanta energia concentrada, né? Num momento tão É, denso, tão difícil. e uma energia que a nossa vida é incerta, né? A vida da gente é sempre um caminho incerto. Mas que nesse momento, qualquer certeza que a gente tem está dissolvida. E esse talvez seja o grande desafio para todos nós nesse momento, né? Cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu conhecimento, mas tem uma coisa que unifica todos nós nessa situação. Hoje, populações mais privilegiadas
privilegiadas nesse barco, tem pessoas que estão em situações bem menos privilegiadas, mas todo mundo está aí sendo guiado por uma incerteza, por uma insegurança muito grande. E, de alguma forma, hoje o meu papel, ele, ele vem se manifestando com uma importância e com uma seriedade ainda maior. Né? Não que eu antes não levasse as coisas com seriedade, mas hoje eu percebo a importância do poder ouvir, do poder conversar, do poder trazer alguma referência positiva para aqueles que de alguma forma me buscam, como uma estratégia de sobreviver a essa viagem, que a gente não sabe exatamente quanto tempo ainda vai durar. Né? Exatamente, eu estava pensando justamente isso hoje. Porque tem muita gente já fazendo planos, né, João? Uhum. Inclusive o meu núcleo já tem gente fazendo planos. E, Sim. e eu acho tão improvável nesse momento fazer planos. Eu acho tão delicado nesse momento a gente pensar em fazer qualquer coisa que não seja ficar em casa, se resguardar Uhum. e Sim. esperar essa energia, essa onda passar. Né? Porque eu acho que Sim. cada vez que a gente dá um passo à frente, a gente pode dar 10 passos atrás. Né? Sim. O Parece problema é que. que. Diga. Não, as pessoas parecem que não entenderam que o grande problema disso ter se contaminado desse jeito, nessa proporção, é porque as pessoas não recuaram a tempo. Sim. Entende? E aí negligenciaram e foram e continuaram. E tem muita gente que não pôde parar. Lógico que a gente está falando de uma parte da população que teve que ficar e teve que se Uhum. arriscar, e muita gente morreu. Mas teve gente que ficou na rua achando que não, e tem gente que continua na rua achando que não, Sim. que é uma coisinha qualquer, entendeu? Então eu acho que a É, gente precisa ter muita responsabilidade no que se diz respeito a essa volta. Essa volta precisa estar muito segura, uhum. essa volta precisa estar muito consciente, né? E a gente precisa estar fortalecido em todos os aspectos para que Sim. possa haver essa volta, né? Que a primeira volta que eu insisto em dizer, por isso que eu queria muito te trazer aqui e para a gente poder te ouvir também, é a primeira volta que a gente precisa fazer é para dentro de casa. Com certeza. A simbologia disso é muito rica, né? Todo mundo precisa voltar-se para dentro de casa e lidar com o que tem dentro de casa. E aí nós falamos tanto da casa concreta, como também de uma casa metafórica, de uma casa simbólica, que é a nossa própria identidade, que é o nosso centramento, o lugar onde a gente consegue viver com a nossa calma, com a nossa paz. O que muitas vezes o tumulto do mundo, os ruídos do mundo não nos permitem perceber. A gente vai se dando muito aos chamados do mundo, a uma série de demandas inúteis. O mundo ele não para de nos convocar para demandas inúteis e muitas vezes aquilo que é essencial fica perdido no meio desse caminho. Então, assim, eu vejo, tenho acompanhado algumas pessoas que estão se surpreendendo, por exemplo, com o cuidado dos filhos. Elas não sabiam que criar uma criança era uma coisa tão complicada. As crianças que elas pariram, né? As crianças que elas tiveram, não é assim, o filho do vizinho, o filho de um. Pois é. Não, elas não sabiam da responsabilidade do que é administrar uma casa, do que é cuidar da limpeza de uma casa, de preparar a própria alimentação, coisas que seriam que para o nosso ancestral, né, que para aqueles que nos antecederam é uma coisa banal, é uma coisa normal, habitual, Normal, exatamente. e que agora soa como anormal, sendo que é uma memória ancestral que a gente precisa aprender a resgatar e que só uma situação como essa talvez fosse capaz de nos levar a resgatar isso. Porque é muito pouco provável que a gente resolvesse abrir mão de tudo aquilo desse mundo exterior para poder olhar para esse cuidado, né? Para esse autocuidado.
O que predomina nesse momento é que todos nós precisamos nos cuidar. E eu acho até bonitinho, porque eu vejo muitos dos meus clientes preocupados, né? E você, tá tudo bem? Você tá se cuidando? Tá tudo certo? Porque isso também é um traço importante desse momento, né, Mário? Eu acho que o despertar para a solidariedade, para a troca, é algo que só uma situação tão grave e tão horizontal, que atinge a todos nós, é capaz de despertar dentro de nós. Nós tendemos muito a cuidar daqueles que são muito próximos e não pensar num cuidado de uma forma mais universal. E hoje nós vemos em todos esses movimentos, né? Hoje o mundo está meio que em soluços, né? Assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são coisas muito graves acontecendo ao mesmo tempo, mas as pessoas elas estão com uma delicadeza, com uma singeleza nesse cuidado que faz com que pareça que há um legado, que há uma coisa positiva que pode ficar de tudo isso, né? Você acredita nisso? Se eu Você sente acredito, isso? Você acredita que vai ficar algo, que isso vai realmente ficar? Mari, o meu trabalho, não só o meu trabalho, Acabou o mas cuidado. a minha vida, meu trabalho e a minha vida pessoal, elas me mostram que nós somos brindados o tempo todo com oportunidades, né? Oportunidades que partem de uma amizade que a gente pode fazer ou que a gente pode não nutrir e ela pode minguar, um hábito positivo que a gente pode nutrir e dar continuidade ou que a gente pode deixar de lado. As oportunidades elas estão o tempo todo nos atravessando. E o que toca, muitas vezes, é o quanto de energia, de emoção que essas oportunidades têm para nos mobilizar. Todos estamos muito sensíveis nesse momento, né? O momento ele é um momento que evoca muito a nossa sensibilidade. Eu acho que só os psicopatas nesse momento que olham para essa situação com indiferença ou com pouco caso. Só pessoas que são doentes, né? Pessoas que ou são doentes ou que a gente pode chamar de encarnações do mal. Aquelas pessoas de quem você não... Que Dona Maria Bethânia diria que nem o diabo ambiciona, né? Que não tem encaminhamento possível. Mas para a grande maioria de todos nós, não é bem isso que acontece. O que acontece é que nós todos estamos muito tocados pela situação, porque não tem como você pensar que uma pessoa morre por dia, por minuto no nosso país, e isso é indiferente. Exatamente. Né? Não tem como a gente pensar que uma criança é vítima, é mais uma vítima do racismo e a gente consegue ficar indiferente. Que um rapaz é morto diante de testemunhas por um policial que está ali para proteger, inclusive, esse próprio rapaz. E são situações muito graves. A gente num lugar muito caro, né? Que é o lugar da percepção do outro, da empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, eu posso estar sendo um positivista, um otimista, mas eu acredito que quem souber lidar com essa situação como uma oportunidade, vai poder sim chegar ao final desse processo se percebendo uma pessoa melhor, se percebendo uma pessoa com uma troca melhor com o outro, né? Agora, eu também queria aproveitar para elogiar a tua iniciativa. Eu da nossa amizade, do que eu te conheço, eu vi a tua resistência inicial nesse movimento das lives, que é uma coisa que eu também... É a primeira live que eu estou fazendo em 3 meses de reclusão. E
eu percebi que esse teu movimento atual, né, de chamar as pessoas para pensar sobre o sagrado, é algo imprescindível dentro desse momento. Porque as pessoas estão preocupadas com várias outras coisas que também têm muita importância. As pessoas estão preocupadas com a economia, que é muito importante, elas estão preocupadas com as questões sanitárias, que é imprescindível nesse momento, mas a fé, a espiritualidade, ela é o que forma um lastro para a gente. É o que faz com que, diante dos problemas, não é que a fé ou a espiritualidade ela vão apagar o problema, mas com fé, com essa segurança que a fé traz, a gente consegue olhar e atravessar a situação com um pouco mais de conforto, com perspectiva. Né? Você estava falando há pouco da questão dos planos, que é difícil planejar. Mas é também importante planejar. Talvez planejar sem tanta expectativa, aquela expectativa ansiosa que a gente muitas vezes determina, né? De eu quero que seja assim, eu quero que seja tal dia, eu quero que seja de tal forma, porque isso a gente não tem controle mesmo. Numa situação como essa, nós não vamos conseguir controlar. Mas conseguir olhar para um horizonte, enxergar um horizonte, é muito positivo e isso a fé traz para todos nós. Conseguir acreditar em uma força maior que nos dê sentido para tudo isso, né, que de alguma forma, e num olhar para essa situação, a gente não achar que está perdido no meio de um caos, mas que tem uma coisa maior, que tem um plano maior, que tem um amparo maior, que pode nos ajudar dentro dessa situação, nos ajudar nos fortalecendo, não é resolvendo por nós, mas é fortalecendo, dando estrutura para que a gente consiga ir além. Isso é imprescindível. Você falou em planejar e me veio a palavra co-criar. Talvez seja o momento da gente co-criar, da gente prospectar, da gente criar no nosso desejo do que é que a gente, os nossos sonhos, quais são os nossos projetos futuros, mas que isso não cause angústia, aflição, né? Porque ao mesmo tempo cria expectativa. Então, meu Deus, qual será o próximo show? Qual será o próximo projeto? Qual será a próxima música? Como é que grava? Como é que, para quem tem estúdio em casa, massa, entendeu? Quem está com uma equipe toda ao seu redor, com esse amparo, com essa estrutura, beleza. Mas tem gente, João, eu estou falando muito relacionada à classe artística, enfim, do entretenimento em si, que está num isolamento e numa situação muito fragilizada e delicada para estar ainda pensando no que será do amanhã. Então, por isso que eu me encorajei de vir e ficar aqui de frente, né, para a tela desse telefone conversando e falando inicialmente sozinha, mas porque veio um chamado dentro de mim, que eu sabia que tinha gente que ia de alguma maneira escutar isso aqui e ia ajudar alguém. Não vim aqui para me mostrar, nem para, sei lá o que, dizer que eu sou uma cantora assim ou assado, entendeu? Nem para ganhar seguidores, nada disso, mas sim para estar à disposição, a serviço, de alguma maneira, sim, nesse momento que está todo mundo, entre aspas, né? Volto sempre a lembrar que nem todo mundo tem uma tela de telefone na frente, tem Wi-Fi, muito menos um 3G. Mas eu estou falando para quem tem a oportunidade de estar, que aproveite desse momento que a gente não sabe, João, até quando vai durar, né? Eu acho que é pretensioso até de nossa parte dizer que isso acabe em 2020. Porque eu tenho também conversado com pessoas da área de saúde que têm me trazido uma outra realidade. E que eu também não vou me desesperar por conta disso, porque existe essa fé dentro de mim. Existe essa luz que me diz assim, acorda e faz do teu dia um grande dia.
Sim. Vive o teu aqui e agora da melhor maneira que você pode viver, porque é o que existe de verdade. Talvez esse não saber o dia de amanhã está trazendo para a gente uma realidade de poder cuidar dos pormenores que são gigantes, que eu acho que agora as pessoas Uhum. estão se dando conta que essa fala que você fala das mães que não se dão conta do quanto criar um filho é trabalhoso, porque elas entregam na mão de outras pessoas e é a vida, e é Uhum. o trabalho, e essas crianças crescem com essa falta, com essa ausência, então com um telefone na frente, com essas coisas Sim. que acabam sendo paliativos e companhias para muitas delas, né? E não só essa questão da presença, né? Da presença em casa, mas porque às vezes a pessoa está presente e continua ausente, Sim, né? Às vezes a exatamente. pessoa arruma um jeito de ficar ausente, mesmo estando Exatamente. presente, né? E isso é uma coisa que eu penso muito. Penso muito também nesse momento de solidão, de pessoas que estão juntas e que deve estar um caos também. É uma coisa que eu ia Com tocar nesse certeza. assunto. Imagina o quanto a violência doméstica aumentou. Imagina, não Exato. sabemos estatisticamente o quanto a Exato. violência doméstica aumentou, o quanto essas pessoas estão dentro de casa se engalfiando, né? Essas situações conflituosas, né? Os momentos de crise, Mari, eles não tendem a trazer afetos além daqueles que já existem, mas eles Eu acho, agravam. e eu acho que Tudo fica grave. potencializa, né, João? Exato. É esse potencializar que acaba fazendo com que uma situação como essa seja um barril de pólvora, ou seja também uma oportunidade de fusão. Tem muitas pessoas que agora também elas estão redescobrindo relações que estavam dentro de casa, mas que talvez por estarem tão perto e por estarem tão confiadas de que elas estavam ali para sempre, já não se ligava mais, já não se importava mais como já se importaram. E aí, assim, um momento como esse é um momento de você voltar a olhar para o outro, de você começar a perceber o outro como uma pessoa interessante, voltar a ter curiosidade pelo outro. Né? Isso faz uma diferença gigante em qualquer relação. Uma relação que está garantida é uma relação fadada ao insucesso. Quando você olha para uma pessoa e você já entende que você desvendou aquela pessoa em seu total, aquela pessoa ali, ela já não traz para você aquilo que faz com que uma relação se sustente. É diferente a gente pensar nisso e a gente pensar em relações que são feitas de conflito. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de relações onde a gente aprende a conhecer o outro a cada dia, a se fazer diferente para que o outro me perceba diferente, não num teatro, mas assim, no novo que eu posso apresentar, no novo que eu posso revelar. E também é lembrar que é na relação que a gente se conhece. Eu só posso dizer como é que eu reajo a determinada situação se eu tenho alguém para me propor essa situação. O nosso repertório ele é muito comodista. A gente tende a falar dos mesmos assuntos, a navegar pelos mesmos mares, a estar sempre dentro das mesmas dinâmicas por comodismo. Na relação, isso não se sustenta. O novo faz com que a gente busque outras coisas. E nisso, essa situação de crise, ela também é favorável. É óbvio, assim, acho que está claro para todo mundo que eu não estou dizendo que eu estou feliz com a situação do jeito que ela se apresenta, né? Mas, assim, uma vez que ela está dada, uma vez que essa é a realidade que a gente tem para viver, quando a gente vive essa crise, nós estamos descobrindo novos talentos, novas possibilidades, novos. É como se eu pudesse visitar outros aspectos de mim que no corre-corre, no cotidiano, eu não visitaria. Você falou ainda há pouco também uma questão que eu acho que é muito importante. Você citou o controle, né?
o controle de saber qual vai ser o próximo projeto, o controle de saber qual vai ser a próxima música, o próximo show. O mundo, ele nos chama muito para esse controle. O nosso cotidiano contemporâneo, ele nos chama a querer entender, e a querer validar, e a querer dar resposta para tudo. E aí, numa situação como essa, a gente quebra na junta. Assim, a gente não consegue se retomar justamente porque nós estamos diante do incontrolável. E sabe qual foi a grande resposta que o homem encontrou para aquilo que não se tem controle na história da humanidade inteira? Deus. Por que Deus, em todas as culturas, em todas as religiosidades, em todos os... ele tem um aspecto que é um aspecto plural, que é a onipotência, que é a onisciência, né? Aquele que está em todos os lugares, que assume todas as formas, que faz todas as coisas acontecerem. Justamente porque nesse lugar de uno, ele pode representar qualquer coisa que nos falte. Então, para algumas pessoas, Deus pode ser um Deus rigoroso que cobra, que orienta. Para outras pessoas pode ser um pai amoroso que coloca no colo, que acalenta. Para outras pessoas pode ser um professor que instrui, que faz se desenvolver, né? A imagem de Deus para cada um é uma imagem muito particular. E uma imagem que dentro dessa particularidade atende à necessidade daquele indivíduo. É por isso que não dá muito certo a gente querer convencer alguém sobre religião. Eu querer dizer para você que a sua religiosidade está errada porque certa é a minha. Porque o Deus que eu vejo, só eu vejo. O Deus que você vê, só você vê. Tem uma frase do Brecht que o Caetano usou numa canção muito bonita, que ele fala que o olho pelo qual eu vejo Deus é o mesmo olho pelo qual ele me vê. Isso é lindo, né? Lindo. Quando a gente entende isso, é nós entendermos também que se a gente muda a nossa forma de ver Deus, o Deus que nos olha também muda a forma como ele nos vê. Se eu olho para um Deus que me pune, eu vou estar sempre com medo, esperando algum tipo de punição. Se eu olho para uma espiritualidade, para um Deus que me acolhe, que me protege, eu vou ter um Deus que me coloca no colo. Que é o que está fazendo falta nesse momento. Hoje a gente sente muita falta de colo. De alguma forma, de estarmos ali acolhidos e protegidos dentro de uma situação que é uma situação de insegurança. Essa também foi uma das imagens primordiais de Deus. Aquele que pode me defender, aquele que pode me valer, aquele que pode passar na frente, anteceder, desatar os nós, abrir caminhos, não é? Todas essas imagens divinas, elas são imagens válidas porque essas são necessidades humanas. A gente precisa se sentir assim. A nossa existência é uma existência muito doída. Se a gente for levar em consideração tudo para que eu precise me desenvolver é precedido por um sacrifício, né? E aí, assim, eu vejo na sua religião, no candomblé, uma coisa muito bonita nisso, porque é uma religião que propicia o sacrifício, que valida o sacrifício. Não só o sacrifício animal, que acaba sendo a questão mais polêmica e tal, mas o sacrifício do silêncio, o sacrifício da fala, o sacrifício da oração, o sacrifício do recolhimento, né? Todas essas coisas trazendo para a individualidade, para a questão daquela pessoa que está ali se iniciando, que está se desenvolvendo dentro da religião, uma ideia de aceitação, mas não de uma aceitação pacífica, mas de uma aceitação de
disponível para a realidade como a realidade se apresenta, né? Acho isso mágico, acho isso fundamental, assim. Falo muito, né? Que lindo. Não, é que começou a falhar um bocadinho. Eu estava tentando botar para carregar minha imagem, começou a travar e a sua voz um Certo. pouquinho. Mas muito lindo esse seu olhar e esse seu entendimento sobre esse lugar do sagrado, né? Que, que não necessariamente, João, precisa de nomenclaturas, né? De Sim. rótulos. Porque o que você está falando é tão universal e eu acredito tanto nisso. Esse Deus que fala comigo, ele fala comigo quando eu saio do meu quarto que bate um raio de sol, que, Uhum. sabe, eu canto, ouço um canto de um pássaro. Deus está falando comigo ali. Então, esse Deus que não pune, que é esse Deus Uhum. amoroso, que é esse Deus que fala o tempo todo dentro da gente. Nessa noite, eu acordei no meio da noite e é como se tivesse realmente alguém conversando comigo, silenciosamente, Sim. calmamente, né? E eu acordei com essa sensação de realmente estar acompanhada e de ouvir e de entender coisas que às vezes ao longo do dia, ou então às vezes a gente está ali disposto a fazer uma oração, uma prece, mas ele fala na hora que ele quer ou na hora que a gente também, né, se permite Sim. ouvir. E eu acordei assim, mas eu acordei com aquele bem-estar, aquela sensação boa, não aquele acordar de que, ai meu Deus, perdi o sono, não. Uhum. Tipo assim, preciso conversar Colo. com você silenciosamente, sabe? Enquanto a casa toda já dormia e foi uma sensação maravilhosa. E isso não preciso de nomes, de rótulos, de De quem forma. foi. Eu sei que me fez um bem enorme, me fez acordar bem, me trouxe uma luz divina, né? Porque Uhum. essas palavras realmente são de bênçãos, de graças, de sagrado. E é isso que é isso que eu queria tanto poder dividir com as pessoas e Pois é. levar esse lugar do sagrado que não precisa ter um nome, que não precisa estar num único lugar, que não precisa enquadrar ninguém ou desenquadrar ninguém ou Sim. tolerar alguém porque ele é assim ou deixa de ser. Porque é uma grande confusão, já, uma grande guerra, uma grande. Uma ofensa para tudo que é lado, em nome de um Deus que não pediu isso a ninguém em momento algum. Mas aí a disputa não é mais por esse Deus ou em nome desse Deus, mas pelo poder que o nome desse Deus pode trazer para cada um, né? A disputa é por poder. Agora, diante disso que você colocou, eu acho que eu vejo duas coisas que vale muito a pena a gente considerar. Primeiro, que o que você está descrevendo aí, nessa tua experiência, é intimidade. É uma relação íntima com Deus, né? Quando a gente tem um amigo íntimo, uma pessoa com quem a gente tem uma troca muito franca, uma troca muito verdadeira, a gente não precisa preencher o espaço com palavra, né? Perfeito. A gente não precisa preencher o espaço com palavra, a gente não precisa ficar marcando, fazendo chamada toda semana para dizer que está lá. É isso. É, É a estar. coisa é o que é. É Pronto. estar. É e é incontestável. Né? Não, não tem uma contestação. E também a outra coisa que eu acho que se engata nessa situação que você descreve é que você pode fazer uma live de 24 horas para tentar descrever a sensação que você experimentou. Não vai ter palavra Sim. capaz de descrever. Vai ser sempre um como se.
eu estivesse vivendo uma situação de paz, é como se eu estivesse no colo de minha mãe, é como se, vai ser sempre um como se, porque é simbólico. É. O símbolo ele não se traduz de uma forma, não está escrito, não é uma coisa decifrável a todos. Não, ele é percebido, ele só é sentido. Eu não sei falar, eu só sei sentir, que a Sim, gente fala. sim, Não tem palavra para descrever, não tem como você compartilhar essa experiência. Compartilhar no sentido assim, de fazer com que o outro sinta como você sentiu. Ele pode ter até um vislumbre que o chame, que o convide a querer viver uma situação semelhante. Mas quando ele viver essa situação, não vai ser igual à sua e ele também não vai ter palavra para poder descrever. Sabe? Ele também vai estar ali e vira uma situação nessa esse toque no que é luminoso, no que está no numen, no superior, no sagrado, é uma sensação que ela também não precisa se repetir. Eu não preciso ter isso toda semana. Eu não posso nem acreditar que eu vá ter isso toda semana. Quando eu tenho isso uma vez, aquilo é suficiente para me dar a sensação de que é. O Jung, que é o teórico que eu sigo, né, dentro da psicologia, ele quando já estava muito velhinho, ele estudou religião a vida inteira. Ele era filho de pastor protestante, ele tinha uma prima que era médium, ele tinha a mãe que também tinha várias visões e era uma criança peculiar também. Assim, ele tinha certas situações que descrevem ele como uma criança peculiar. E a busca dele pela religiosidade, ela durou a vida inteira. E aí, quando ele já estava bem velhinho, já perto de morrer, fizeram uma entrevista com ele e aí, questionando isso, né? Porque na época a psicanálise, Freud, tinha um embate, né, sobre essas justificativas da religião, de entender o entendimento que se tinha sobre a religião. E aí o repórter perguntou se diante de tudo aquilo que ele tinha experimentado ao longo da vida, se ele acreditava em Deus. E aí ele responde que ele não acreditava, que ele sabia Deus. Né? Que não era uma questão de acreditar ou não. Ele não tinha mais como duvidar de Deus. que lindo. E essas experiências, elas fazem isso com a gente. Eu não preciso ter aquilo reiterado, repetido com frequência e tal, para eu poder dizer que eu acredito, para eu poder dizer que aquilo me transforma, para eu poder dizer que aquilo me preenche. É como se fosse uma centelha que é colocada dentro e que depois que ela é colocada, ela fica. Sim, que lindo. E que, assim, muitas vezes em situações mais complicadas, situações mais complexas como essa que a gente está vivendo, algumas pessoas temem perder essa centelha. Elas temem perder a fé. Perder a fé em Deus, perder a fé na humanidade, perder a fé no futuro, perder a fé em si mesmo, né, nas próprias capacidades. Mas às vezes é nesses momentos de crise que essa centelha cresce, que ela desabrocha. Uma vez que a gente precisa tanto, é no momento em que Deus se faz presente. Jung também tinha uma coisa interessantíssima na porta do consultório dele, do prédio onde ele mantinha o consultório, tinha uma placa dizendo que, invocado ou não, Deus está presente. Eu acho isso lindo porque, assim, não necessariamente eu precise estar com isso ativo na minha consciência para que isso me preencha. Né? Uma vez que esse elo está feito e que eu confio nesse elo, eu não preciso ficar verificando aquilo o tempo todo. Ele vai estar presente. Ele vai se manifestar quando ele se fizer necessário. A ideia do controle também que a gente estava falando lá dos shows
ela sim, também perturba muito a ideia do sagrado. Porque muitas vezes a gente assume uma postura colonizadora diante do sagrado, né? sim, Mercantilista diante do sagrado. De sim. achar que nós vamos dominar o sagrado como se o sagrado fosse um instrumento na minha mão. Barganha. Barganha, e uma barganha onde eu me coloco mais inteiro, mais perfeito, mais pronto do que o próprio sagrado. Como é que eu posso entender que o meu julgamento é que é o certo? Isso. Que aquela situação que se apresenta vai ser resolvida pela minha sugestão. Isso é reduzir Deus a um escravo. Será Exato. que é justo? Aí, assim, se eu for Deus numa situação dessa, eu falo assim, então se vira sozinho. Já que você é tão bom, se vira sozinho nessa história, porque como é que é? Como é que a gente consegue sacralizar uma coisa que a gente tenta submeter, que a gente tenta colonizar? E parece que. Parece não, né? E isso só potencializa ao passar do tempo é comércio versus Sim. comércio versus comércio. E eu acho que Deus fica assim, ó, João, com um sorriso de canto de boca, olhando assim, tipo, Tricotando, fazendo uma o que manta eles pro estão frio. fazendo? O que é que eles estão fazendo? O que é que eles querem É, com isso? O que é que eles estão fazendo? Porque é uma coisa assim, sabe? Olho para um lado, olho para o outro. Por isso que eu respeito demais uhum, que democracia, da sim, associação, do enquadramento, do rótulo, daquilo que se compra, que se paga. Para uhum, mim, o sagrado está em um lugar. É que é esse o lugar que que você acabou de falar, né? Que é um lugar que você simplesmente sente e ele existe, mesmo que você não queira, ele existe, né? Está na nossa e fala, atua. né? Ele existe e atua. E atua e habita, né? Exato. E habita, simplesmente, que é que é assim, né? Sem fazer força, sem ser pesado, sem ser penoso, sem depreciar, sem julgamento, né? Uhum. Mas é isso. Que bom. Que bom compartilhar com você desse sagrado e louvar. O meu sagrado louva o sagrado que habita em mim, louva o sagrado que habita em você. Que bom poder compartilhar desse lugar que é tão sagrado para a gente, com o Uhum. mundo, né, com É, todos. e é a gente pensar também que a nossa relação, né, assim, trazendo para as pessoas, a gente tem uma relação já de algum tempo que é uma relação sagrada também, né? Sagrada, com É certeza. uma relação com. Já tivemos nossos pegas, né? Não, pegas no bom sentido, viu, Rafael? Na verdade, pegas de atritos, de divergências, de situações mais complicadas, mas a gente está aqui junto por isso, porque a nossa relação é uma relação sagrada. De alguma forma, a contribuição que a gente tem, essa troca que a gente tem na nossa vida, ela é uma troca que de alguma forma nos leva a sermos melhores. Sim, E isso eu entendo como a grande busca da religiosidade, eu entendo isso como a verdadeira espiritualidade dentro de nós. A espiritualidade não é eu saber o terço, não é eu saber a prece, eu saber o ebó, não é eu saber me melhorar a partir daquilo que eu vivo. Isso é espiritualidade, né? É me dar uma noção de sentido para a vida, é trazer um significado mais amplo para a vida.
é eu entender que aquilo tinha que acontecer daquele jeito, naquele momento, naquela situação, com aquela pessoa. Nesses momentos, quando a gente experimenta essas situações, a gente se depara com o sagrado. E nisso eu acho que uma amizade, né, uma relação fraterna, ela traz muito do sagrado. Porque tem certas coisas que só certas pessoas podem viver do nosso lado. E não adianta a gente querer transferir para uma outra pessoa ou para uma outra situação, porque não cola, não casa. Precisava ser aquela pessoa, naquela circunstância, naquele momento, para poder me colocar numa nova situação. É o que o Jung também, é um termo que muitas vezes a gente usa, as pessoas usam de uma forma mais coloquial, e elas não sabem a origem. É o termo sincronicidade. Já ouviu falar? Sim. As sincronicidades são as coincidências significativas. Não é a coincidência pela coincidência, mas é a coincidência que de alguma forma toca pelo menos a um dos indivíduos que estava ali dentro desse contexto, toca de uma forma transformadora. É como se dentro daquela coincidência o trem voltasse para o trilho. Né? E esse conceito foi um conceito que o Jung criou. Ele que criou e que teorizou sobre esse termo, e foi um termo que gerou muito mal-estar para ele, porque ele não queria que isso fosse entendido como uma mística. Ele queria entender isso como um movimento da psicologia, e ele levou muito tempo elaborando esse conceito para poder provar que isso faz parte das dinâmicas da nossa alma, e não de uma crença propriamente dita, mas é a alma falando. Né? E o nosso encontro marca muito, é muito marcado com essa sincronicidade. Né? Sim. Eu nunca me esqueço de olhar para o mesmo lugar, naquele teatro, eu num momento muito sagrado, né? Uhum. Da Maria. E eu olhava, foram 3 dias, 3 noites, né? Foram 2 noites, eu acho, né? 2, Eu não lembro, acho que foram 2. 3 noites. E aí eu falava, gente, aquela pessoa tá ali de novo hoje. Você lembra disso? E depois Lembro. quando a gente se conheceu, parece que a gente já se conhecia há 1 milhão de anos. E depois Uhum. você me presenteou com Clara, e depois eu fui conversar. Pois é. Porque foi num show De de Clara. Clara, só que foi antes do E seu. isso é muito interessante. Assim, eu acho que é, quando Clara faleceu, eu tinha 3 anos. Na casa de minha mãe tinha um disco de Clara, que era um disco dos sucessos de Clara. É. E era a minha barganha favorita. Então, assim, o dente tá mole, eu vou arrancar seu dente. Tá, pode arrancar desde que depois eu escute o disco de Clara. Eu não pedia picolé, eu pedia para ouvir o disco de Clara Nunes. E a minha relação com Clara sempre foi uma relação muito emocional. Não me pergunte como nem porquê. É que nem isso tudo que a gente está falando aqui, né? Isso, exatamente. Eu sempre tive uma afeição muito emocional com Clara. E você vem para cá trazendo não o show de Clara, da obra de Clara, mas era uma homenagem a Clara. E Eram naquele vários dia, artistas, né? Artistas, isso, fazendo uma homenagem pelos 70 anos de nascimento dela, né? sim. E nesse dia a gente se conhece. Posteriormente, a primeira vez que eu vou na sua casa, eu te presenteio com com a obra completa de A Clara. obra completa de Clara está aqui, E, guardada. e aí, pouco tempo depois, você recebe o convite para fazer um show, que era um show lindo sobre a obra de Clara. Pois é, Eu vou para a gravação desse disco. sim. Eu tô lá na gravação desse disco. Eu tô quando você recebe ainda a demo de Tabaroinha. Sim. Eu tô na sua casa no dia que você recebe, você me passa pra gente ouvir.
E sim, você toca um ser de luz e eu fico. Porque eu conhecia a história da música, eu sabia que a música era uma referência a ela, né? sim, sim. A gente vai para um espetáculo, assistir um espetáculo no Teatro Clara Nunes, uma Sim, vez, lembra? Um musical de Milton. sim, 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 A gente vai. Então, assim, de alguma forma, tem algo de divinal em Clara na nossa relação, sim, com né? certeza. Clara vem como um eixo divinal para nos unir, para nos colocar. E talvez esse seja o grande presente que ela me prometia desde eu De pequenininho, pequeno, isso. né? Sim, Talvez que venha lindo. o que ela me preparava era justamente para isso, Sim, né? foi um presente também te conhecer e fiquei aqui emocionada, você lembrando de tudo isso, tanto, e tantos momentos, né, da minha vida que você esteve tão presente, mesmo que às vezes não presente, mas estando presente, né? Sim. De espírito, de alma, de coração, com os melhores sentimentos, com os melhores pensamentos, como agora, por exemplo. A gente está longe, mas está perto. Não é? Usando os meios possíveis. Possíveis, é. Aqueles que eu achei que eu não usaria, que eu não daria conta, mas se é para o bem, que assim seja. Se é Exatamente. para o amor, que assim seja. Se for para de alguma maneira levar flores para alguém, para o coração de alguém, que assim seja. Né? Uhum. E eu estou muito grata e feliz de você ter aceito o meu convite e que a sua primeira resenha, a sua primeira live tenha sido no meu abraço comigo aqui, viu? Fico Gratidão. feliz também pelo convite. Fico feliz por ser com você, né? Fico feliz por ser sobre tudo isso que a gente falou hoje, né? Fico feliz por, de alguma forma, saber que tem aí o seu público, os seus admiradores estão aí nos acompanhando e que de alguma forma tomara que algum deles tenha sido tocado aí por alguma das nossas de parte da nossa resenha para poder refletir sobre a importância desse momento, né? Olhar para esse momento com outro olho, com outros olhos que não seja só o olhar do pessimismo, da perda, da dor, Sim, mas olhar para isso sobre uma outra perspectiva. sim. Obrigada. Eu Gratidão. que te agradeço, Te amor. amo. Fica com Deus. Com fé em Deus, até logo. Com fé em Deus, até logo. Um beijo grande, beijo para os seus também. Um beijo. Eu vou encerrar a resenha hoje cantando para você e homenageando o Clara. Tá ótimo, meu amor. Tá bom? Obrigado. Beijo, João. Fica com Deus. Um beijo. Que lindo, hein? Que lindo, forte, profundo. Que bom. Ai, faz um bem, né? Uma troca linda. E a nossa história é muito bonita. E ele foi falando, eu fui me emocionando, lembrando de como a gente se conheceu. E tudo isso mesmo, um elo. Clara foi um elo do nosso encontro, da nossa amizade, do nosso reencontro, né? Acreditamos que sim. E assim é. Mas hoje eu vou encerrar cantando, então, em homenagem a esse ser de luz que trouxe esse clarão, né, para todos nós. E trouxe um clarão para a minha vida também. E eu sou profundamente grata a ela e ao seu repertório, que hoje faz parte também da minha vida. E, e pensar que pelas mãos de João eu aprendi e ouvi a obra completa de Clara.
E eu nem sonhava em ser convidada para fazer o Ser de Luz quando ele iniciou com esse projeto inteiro, né? Com essa caixa. Bem, vou dar alguns recadinhos aqui que meus amigos já estão me sinalizando. Você quer conto de areia? Eu canto conto de areia. Eu tinha pensado em cantar Menino Deus, mas eu canto conto de areia. Bem, lembrando que quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, essa é uma boa oportunidade. Já está disponível lá também o show completo do Roda Baiana com o Jongo da Serrinha. Um show imperdível. Acho que é um momento para vocês aproveitarem, assim, viu? E daqui a pouco tem trezena de Santo Antônio, as cantigas de Toinho, @crechebcm. Acessem, ajudem, cantem com a gente. Vamos agradecer a Santo Antônio por esses dias, né, tão sagrados que é a trezena de Santo Antônio. Ah, não. Deixa eu desativar um pouquinho para cantar, depois eu ativo de novo, tá? Mas já que o João pediu conto de cantar Menino Deus e depois eu canto conto de areia para encerrar, tá bom? Raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou, quando a manhã surgiu dos dedos de nosso Senhor, e a paz amanheceu sobre o país, e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando um canto de alegria e liberdade. Parecia um carnaval no meio da cidade e me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu e iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou, quando a manhã surgiu dos dedos de nosso Senhor, e a paz amanheceu sobre o país, e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Ai, que bom cantar essa música. Foram momentos bem felizes. Viajar ao Brasil com Ser de Luz foi um momento muito feliz e iluminado na minha carreira. E eu sou profundamente grata. Vou cantar Conto de Areia e me despeço, tá bom? É água no mar, é maré cheia, oh, mareia, oh, mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, mareia, oh, mareia. Contam que toda a tristeza que vi na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia. E a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra sambar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata, e as águas de amaralina eram gotas de luar.
Era um peito cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou seu amor? Cadê o pandeiro? Se fazer de canoeiro, o vento que rola das palmas arrasta o veleiro e leva pro meio das águas de Iemanjá. E o mestre valente vagueia, olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus, meu amor, não me espera, porque eu já vou me embora pro reino que esconde o tesouro de minha senhora. Desfia colares de conchas pra vida passar e deixa de olhar pro veleiro. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar, foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. É água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, mareia, oh, mareia, é água no mar, é água no mar, oh, é maré cheia, oh, mareia, oh, mareia. Com a participação super especial de Bento Miguel, de Pedro Antônio, de Rafael. Beijo para vocês, até daqui a pouco que a trazenda vai começar e a gente vai rezar. Fica com Deus. Amanhã, às 18h30, eu estarei com meu querido amado Zé Maurício Maquilini, fazendo uma live com eles. Fiquem bem atentos, que vai ser lindo. Beijos!